Mas por que tanto interesse repentino no Brasil? A resposta, além do BRICS, também está nos minérios críticos: lítio, nióbio, grafita, terras raras. Estes recursos que são a espinha dorsal da indústria do século XXI. Sem eles não há celular, carro elétrico, energia limpa ou revolução digital. E, sobretudo, sem eles não há armamento moderno, radares, lasers, mísseis, satélites, sistema de comunicação militar, componentes aeroespaciais. O nióbio, por exemplo, é vital em supercondutores usados em tecnologia de defesa. As terras raras estão em sistemas de guiagem, propulsão e detecção militar. São recursos civis e militares com enorme valor estratégico neste mundo que nós vivemos hoje. E o Brasil está entre os poucos países que tem tudo isso, e em grande escala. De fato, tudo tem nesse país. Não fosse a classe dominante que a gente tem, a gente seria uma hiperpotência global. Minas Gerais, por exemplo, abriga 94% de todo o nióbio conhecido no planeta. O Vale de Jequitinhonha está se transformando num novo polo global de lítio. E as reservas brasileiras de terras raras já colocam o país em segundo lugar no ranking mundial, atrás apenas da China. Mas nós não extraímos quase nada disso, né? Apenas 1% das nossas terras raras são exploradas. Na semana passada, na semana antes de eu gravar esse vídeo, o principal representante dos Estados Unidos em Brasília, Gabriel Escobar, que formalmente é quem responde pela embaixada estadunidense no Brasil, já que Trump não nomeou embaixador, ele é encarregado de negócios da embaixada americana, pediu uma reunião com o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. O tema: o interesse dos Estados Unidos em garantir acesso aos minerais estratégicos do Brasil. O presidente do IBRAM, Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa, afirmou, segundo ele, né, evidentemente, afirmou ter deixado claro que estes bens pertencem à União, porque tudo que está no subsolo brasileiro pertence à União, e que só o governo federal pode decidir o que será feito. O encontro foi tratado como privado, mas a pressão foi forte. Segundo fontes do Itamaraty, a conversa teve um tom claro de barganha. Acesso a minérios em troca de alívio nas tarifas e ali nas entrelinhas da conversa de concessões de alívio na pressão sobre o caso Jair Bolsonaro. Como eu tenho afirmado há muito tempo aqui, Bolsonaro é só um instrumento, é só um espantalhão para os interesses reais dos Estados Unidos. Ou seja, o que está se montando é um tipo de chantagem neocolonial. Trump, que já tentou tomar a Groenlândia da Dinamarca e pressionou a Ucrânia a entregar suas terras raras como compensação de guerra, agora quer repetir o roteiro no Brasil. A diferença: aqui ele encontrou um presidente que respondeu à altura. Durante a agenda em Minas Gerais, na véspera de eu gravar esse vídeo, Lula foi enfático: aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. A fala de Lula foi clara, direta e carregada de recado político, econômico e estratégico. Não haverá entrega de recursos sem contrapartida, muito menos sob ameaça ou chantagem. Agora, o que pouca gente sabe, porque pouco se fala nisso: os Estados Unidos enfrentam uma crise real em sua capacidade de produção de armamentos. Relatórios feitos neste ano, 2025, alertam que a base industrial de defesa dos Estados Unidos é insuficiente para sustentar conflitos prolongados. Simulações de guerra e auditorias mostram que os estoques de munições, como mísseis guiados e obuses, seriam consumidos em poucas semanas. Lá falta mão de obra qualificada, capacidade de produção rápida e estrutura para recompor estoques em caso de guerra. Isso já estaria impactando, inclusive, o apoio a aliados como a Ucrânia e o Estado genocida de Israel. As armas enviadas devastaram os estoques dos Estados Unidos e a recomposição ela é lenta. A indústria naval dos Estados Unidos também está atrasada. A entrega de submarinos nucleares para a Austrália via Pacto AUKUS estaria, melhor dizendo, seriamente comprometida. Na prática, os Estados Unidos precisam garantir o fornecimento constante e barato de minerais estratégicos. E aí eles veem no Brasil
uma alternativa confiável para suprir suas necessidades militares. Só que para isso, eles precisam de um governo mais submisso, de um governo submisso aos interesses de Washington. E é justamente esse o pano de fundo da atual tática de pressão. Relatórios internos da ABIN, ainda de acordo com Jamil Chad, sugerem que a movimentação bolsonarista no exterior está sendo usada como um espantalho, como eu acabei de afirmar aqui. E isso é para justificar uma desestabilização política interna em nosso país. É um roteiro clássico, como pontuou o Jamil Chad, da CIA. Financia-se uma oposição radicalizada, fomenta-se o caos, cria-se uma crise humanitária ou um regime ditatorial, e então se intervém para proteger a liberdade. Segundo esse agente da ABIN, ouvido pelo Jamil Chad, evidentemente sob a condição de anonimato, a palavra-chave desse novo ciclo é desestabilização. E aí não se trata apenas de punir o Brasil economicamente, mas de minar sua estabilidade política e assim forçar um novo alinhamento com Washington, nem que seja a partir de 2027, com um cenário de derrota do presidente Lula nas eleições de 2026. Mas essa parte aí, até agora, o tiro está saindo pela culatra. Na verdade, tudo, né? O presidente Lula já determinou que os recursos minerais estratégicos sejam tratados como bens de soberania nacional. Parcerias, sim. Entreguismo, não. E no campo da diplomacia, o governo brasileiro já iniciou negociações com China e Alemanha, principais compradores desses minérios. E tem mais, o governo brasileiro estuda internalizar parte da cadeia produtiva, atraindo empresas que processem e industrializem os minérios aqui em nosso país. A meta do governo Lula é clara: sair da condição de fornecedor bruto e assumir papel estratégico na indústria global. Mas, e diante dessa ofensiva do Trump, como é que o Brasil deve reagir? Em boa medida, como já está fazendo. Segundo o Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, em uma entrevista à BBC Brasil, Donald Trump respeita a coragem. Segundo ele, se o Brasil retaliar, mesmo que simbolicamente, envia um recado de que não será intimidado. Ainda de acordo com o Krugman, oferecer concessões não acalma Donald Trump, só o incentiva. Mostrar firmeza é a única forma de evitar a escalada. O jogo, gente, está em curso. E não se trata apenas de tarifas, nem de Bolsonaro, nem mesmo do Laranjão do Norte. O que está em jogo é se o Brasil vai assumir seu papel no século XXI como potência soberana ou se será empurrado, mais uma vez, para o papel de fornecedor barato de matérias-primas para as potências do Norte. Estamos diante de uma guerra por minérios, por influência, por poder. E como toda guerra, ela começa nos bastidores, com silêncio, espionagem e propaganda.